No capítulo 19, você vai aprender o trabalho de equipe e dados de projeto. Vai aprender a determinar as informações de projeto, criar parâmetros de projeto, localizar a origem do projeto, aprender a criar um vínculo entre arquivos do Revit, aprender a criar worksets, conjuntos de elementos do projeto, e aprender a criação de fases de projeto. Eu escolhi apresentar em detalhes nesse vídeo do capítulo 19 o trabalho com o workset no Revit. Então, eu vou apresentar para vocês um vídeo e as principais vantagens e uso do workset. O principal uso do workset seria para você criar uma estratégia de projeto para grandes edificações ou múltiplas edificações. Então, num projeto muito grande, você pode dividir o trabalho em equipe. O que é um workset? Cada membro dessa equipe vai trabalhar numa determinada parte do projeto, ou seja, nós vamos dividir o mesmo arquivo de um projeto entre várias pessoas. E cada um vai trabalhar numa parte do projeto. Por exemplo, um membro da equipe trabalha no pavimento térreo, o outro membro da equipe trabalha no pavimento tipo, um outro membro da equipe trabalha na implantação e assim por diante. Então, existem várias estratégias de projeto para você usar o workset. A ideia é otimizar o uso do Revit e fazer um trabalho colaborativo para que ele tenha um melhor desempenho. Então, essas são as ideias de você trabalhar, esses seriam os usos do workset. O que é necessário para você trabalhar com o workset? Bom, em primeiro lugar, você precisa estar em rede. Os computadores dos usuários têm que estar em rede ou utilizar um servidor BIM. A definição das disciplinas e da estrutura da divisão da equipe do projeto. Então, você precisa dividir os membros da equipe em tarefas. Qual tarefa cada membro da equipe vai fazer desse projeto? Os computadores, obviamente, têm que estar em rede. E o arquivo RVT, o arquivo do Revit, que vai ser a base desse projeto, para o início do projeto, tá? Tem que ser gravado no servidor da rede ou no servidor do BIM, tá? Então, agora eu vou apresentar para vocês um vídeo para vocês entenderem como que isso funciona na prática. Esse esquema é um esquema para vocês entenderem como que funciona essa divisão dos worksets. Então, na linha de baixo, vocês podem ver que tem 3 membros da equipe, cada um tem o seu computador. Esses membros da equipe estão compartilhando um arquivo que é chamado de arquivo central, que está no servidor da rede. Então, na parte de cima, a gente teria o que seria a representação do servidor da rede. Então, o arquivo do Revit está no servidor. Cada membro da equipe vai abrir esse arquivo do servidor da rede e vai salvar uma cópia local dele. A partir daí, ele começa a trabalhar no projeto na sua disciplina. Por exemplo, o primeiro usuário está trabalhando somente no pavimento térreo. Então, ele vai trabalhando, vai desenvolvendo o projeto no Revit e vai salvando localmente. De tempos em tempos, ele vai sincronizar o computador dele com o servidor da rede. Então, ele vai dar um comando no Revit, que é um comando de sincronizar, e o que vai acontecer? Ele vai salvar tudo que ele fez na rede. E tudo que tem de novo na rede, que os outros usuários fizeram, vai ser baixado para o computador dele. A partir daí, ele continua trabalhando normalmente. O segundo usuário, da mesma forma, ele abre o arquivo do servidor, salva uma cópia local e vai trabalhando. De tempos em tempos, ele vai sincronizar com o modelo central. Por exemplo, o segundo usuário está trabalhando no pavimento tipo. Então, na hora que ele sincroniza, ele puxa todas as atualizações que o outro usuário, por exemplo, do pavimento térreo está fazendo, e ele vai visualizando tudo que está sendo feito no pavimento térreo, tá? Nesse caso, cada usuário tem os seus elementos do Revit, ele é como se fosse dono de um elemento. Então, o primeiro usuário é dono dos elementos do pavimento térreo, o segundo usuário é dono dos elementos do pavimento tipo.
mas ele pode deixar que o outro usuário edite ou altere os elementos que ele está editando, a partir de uma seção de direitos do outro usuário, né, para que ele possa editar um elemento que não é dele, tá? Isso tudo eu vou mostrar para vocês aí no vídeo agora, tá bom? Então, na prática, fica mais fácil de entender, ok? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui duas telas do Revit simulando dois usuários. O primeiro usuário aqui, eu consigo controlar o nome dele, vai ser a Cláudia, tá? O segundo usuário é o César, tá? Então, a gente está simulando aqui dois usuários que vão trabalhar com o modelo central. Eu ainda não tenho o modelo central, então nós vamos criar agora esse modelo central. Eu vou abrir um arquivo que já está criado, tá? E esse arquivo aqui eu vou criar os worksets e depois salvar ele como modelo central. A ferramenta para criar o workset está na aba Colaborar, ferramenta Workset. Quando eu vou criar o primeiro workset, ele me diz que eu tenho que criar um workset para os níveis e eixos, que ele cria automaticamente, é conveniente deixar isso separado. E os outros objetos do workset eu vou colocar no pavimento 1 e 2. Tá? Eu vou fazer um workset para os pavimentos e um para o térreo. Cada usuário vai trabalhar num desses worksets. Eu vou criar o segundo workset agora, que é para o pavimento térreo. Ele pergunta se eu quero deixar o térreo como ativo, eu vou dizer que sim. E agora eu vou mudar os elementos de workset. Então, a gente analisando aqui, se eu selecionar uma linha de eixo, a gente vai ver que ela está no workset níveis e eixos, tá? E se eu selecionar um outro elemento do projeto aqui, por exemplo, uma parede, ele vai estar no segundo grupo de workset que eu deixei todos os outros elementos, que é o pavimento 1 e 2, tá? Eu estou com a planta ativa agora do pavimento 1, tá? Então, esses elementos estão no workset correto, tá? Eu vou agora ativar o pavimento térreo e passar todos os elementos do pavimento térreo para o workset térreo. Então, se eu clicar aqui num eixo, ele também vai estar no workset níveis e eixos. Se eu clicar numa parede aqui, ela também vai estar no workset pavimento 1 e 2, que foi onde eu joguei todos os outros elementos. Então, eu vou selecionar todas as paredes desse tipo agora. A gente tem que mudar todos os elementos desse pavimento para o workset do térreo. Então, vocês podem usar qualquer forma de seleção de objeto, tá? Pode selecionar de várias formas. Eu vou selecionar as paredes, vou passar para o térreo, tá? Eu vou selecionar essas portas aqui, todas do mesmo tipo, e vou passar para o pavimento térreo, tá? Tem um outro tipo de porta aqui, também vou pegar as semelhantes. As escadas. Vou passar para o workset do térreo, de forma que elas fiquem pertencendo ao térreo, apesar delas irem até o outro pavimento. Eu tenho aqui algumas paredes cortina, também vou trocá-las para o workset do térreo. E assim por diante, tá? Todos os elementos devem ser transferidos dessa forma. O workset é uma propriedade do elemento,
Então, a gente vai selecionando e vai mudando de workset, tá? Então, agora eu tenho alguns elementos no workset do térreo, tá? Os elementos do pavimento térreo e do pavimento 1. Se eu vou lá, eu tenho a porta, no caso aqui, está pertencendo ao workset pavimento 1. Essa parede aqui, por exemplo, também está pertencendo ao pavimento 1, tá? Bom, agora a gente já fez a separação, né? E eu posso criar o modelo central. Eu já tenho 2 worksets para os meus 2 usuários. Quando eu vou criar um modelo central, depois que eu fiz a transferência dos elementos para o workset, eu tenho que lembrar de liberar todos os worksets, ou seja, deixar que esses elementos não pertençam a nenhum workset para que quando o usuário abrir o modelo, ele possa ter acesso e pegar o workset dele para trabalhar, tá? Só que antes eu tenho que salvar o arquivo, então ele está me dando essa mensagem que antes de eu liberar, eu tenho que salvar, tá? Então, se eu for salvar meu arquivo agora, só pelo fato de eu ter criado o workset, ele vai me dizer que esta é a primeira vez que eu salvo o projeto com o compartilhamento ativado. Então, que vai ser criado um modelo central. E aqui ele diz que se eu quiser salvar numa outra pasta, eu tenho que usar salvar como, tá? Então, eu vou dizer que não aqui, porque eu quero salvar na rede agora, tá? Eu vou dar o comando save as, então, e salvar lá na minha rede. Então, salvar como, projeto, e vou selecionar o meu drive da rede, que é esse aqui. É o meu drive Z, onde eu tenho lá uma pasta de modelos, que eu tenho outros modelos centrais de outros projetos. Arquivo central. É conveniente separar uma pasta só para o arquivo central. Eu vou lá salvar o meu projeto escola, ok? Salvar. E ele está salvando, então, o arquivo central. Quando ele salva o modelo central, ele salva uma série de pastas que contém informações de referência sobre esse modelo central para toda hora que ele abrir. A partir daí, esse modelo central fica nessa pasta e cada usuário vai abrir o modelo central e salvar uma cópia local. Pronto, salvou. Agora, antes de fechar o arquivo, eu tenho que liberar todos os meus worksets, para que na hora que os outros usuários forem abrir os seus arquivos locais, o modelo central como arquivo local, eles possam pegar cada um o seu workset. Então, eu vou liberar. Ele deixa os worksets livres. Isso é muito importante, porque senão, quando o usuário abrir, o workset vai ter um dono. E agora eu vou fechar. Muito bem. Tendo o modelo central, eu estou aqui com as duas telas dos 2 usuários, então agora cada usuário, tá? Aqui é o usuário César, como eu mostrei para vocês, tá? Que ele vai abrir o modelo central agora. Então, ele vai em abrir e ele vai lá na pasta da rede. Arquivo central. E aqui está o arquivo central, tá? O arquivo da escola. Então, o Revit criou essas duas pastas aqui, essa pasta aqui de backup, que é a pasta das referências dele. Vejam que a hora que eu vou abrir esse arquivo, ele tem um botão aqui, criar novo local, tá? Então, automaticamente, ele vai criar um arquivo local na pasta documentos, tá? Mas isso pode ser modificado para qualquer pasta. Muito bem, ele abriu
o modelo central. Agora, esse usuário aqui vai trabalhar no térreo. Então, eu vou ativar aqui o pavimento térreo, tá? E os worksets dele. Então, eu vou vir aqui em workset. E os worksets estão liberados aqui, tá? Então, ele vai pegar o workset para ele do térreo e vai ficar para o César, ok? Se eu não tivesse liberado, ele não ia conseguir fazer esse procedimento. O outro usuário, a Cláudia, vai trabalhar no pavimento 1 e 2. Então, aqui é usuária Cláudia. Ela vai abrir o modelo central. Da mesma forma que o outro usuário. Está aqui o arquivo central. Vejam, criar novo local. Então, cada um vai ter o seu local. A Cláudia vai ter o local dela e o César vai ter o local dele. Então, ela vai trabalhar no pavimento 1, que já está ativo aqui, e ele vai trabalhar no pavimento térreo. Então, agora, essa usuária aqui vai pegar para ela o workset do pavimento 1 e 2. Veja lá, tá? Então, editável sim. Então, esse workset aqui passa a ser da Cláudia. Vou mostrar aqui para vocês que o arquivo local da Cláudia foi criado. Então, o nome do arquivo dela virou Escola Cláudia, tá? Ele põe um underline no nome do arquivo RVT com o nome do usuário, tá? E a mesma coisa aqui para o outro usuário César. A gente tem escola underline César, tá? Então, esse é o arquivo local do César. Se a gente for dar uma examinada na pasta dos meus documentos, a gente vai ver que aqui na minha máquina foi criado o arquivo local de cada um dos dois, olha. Escola César e Escola Cláudia. Esse é o arquivo local. Nesse exemplo, eles estão na mesma pasta, mas eles estariam em máquinas diferentes. É que aqui a gente está simulando numa mesma máquina para poder mostrar para vocês os dois usuários, tá bom? Muito bem. Vamos ver como é que fica agora o trabalho de edição desses worksets. Então, a Cláudia está trabalhando no pavimento 1 e o César está trabalhando no pavimento térreo. Então, aqui eu vou deixar no usuário da Cláudia o workset pavimento 1 e 2 ativo, tá? Então, se a gente selecionar um elemento aqui, uma parede aqui, no pavimento 1, como a gente já tinha separado anteriormente, a gente pode ver pelas propriedades que estão no workset pavimento 1 e 2, tá? Que é o workset da Cláudia, ok? Então, os elementos dela estão aqui. Se a gente selecionar uma linha de eixo, a gente vai ver que a linha de eixo continua no workset de linhas e eixos, tá? Se a gente entrar aqui no projeto, no usuário do César, que está com o pavimento térreo, e a gente pegar uma parede aqui, por exemplo, do pavimento térreo, a gente vai ver que ela está no workset do térreo, certinho como a gente configurou. Então, todos os elementos do César estão no workset do térreo. Se a gente pegar uma linha de eixo, ela vai estar no pavimento, no workset dos níveis e eixos, tá? Então, agora, todo o trabalho que o César fizer aqui vai sair no workset do térreo. Por exemplo, se ele criar uma nova parede aqui, tá?
Vou fazer uma nova parede aqui. Se a gente selecionar essa parede, ela já saiu no workset correto do térreo, ok? E assim por diante, qualquer elemento que eu colocar nesse projeto já vai sair no workset correto. Muito bem. O que vai acontecer se a Cláudia quiser alterar algum elemento do térreo, tá? Então, a Cláudia está trabalhando aqui no workset do primeiro e segundo pavimento. Vamos supor que ela ative o pavimento térreo, tá? Se ela selecionar qualquer elemento do pavimento térreo, vai vir uma marquinha aqui, tá? E ela vai ver que esse elemento está no workset do térreo, que não é o dela. E esse botão, essa marquinha, significa que ela não pode, que o workset não é dela e que ela não pode editar. Se ela for tentar apagar essa parede, tá? Eu vou clicar aqui no botão de apagar. O Revit vai dar uma mensagem de que esse elemento ela não pode editar, tá? Ela está falando que não é possível editar esse elemento até que o César salve novamente o elemento no arquivo central ou que recarregue o mais recente. Ou ela pode pedir uma solicitação para ele deixar que ela edite somente esse elemento. Então, vou colocar aqui uma solicitação. Então, vai mandar uma solicitação. Ó, a solicitação foi colocada aos usuários listados abaixo, que é o César, tá? Então, muito bem, eu vou colocar aqui. Vou ativar a janela do César. Agora, olha lá, apareceu um pedido para o César, tá? Desse modelo central, qual é o elemento? Uma parede do térreo, tá? Solicitado por Cláudia, que ela está querendo editar. Então, ele pode conceder, tá? E lá já está mostrando qual é a parede, né? Ele pode clicar em mostrar e ele pode conceder, tá? Então, ele concedeu a ela o direito de alterar um elemento do workset dele, tá? E ela vai receber uma notificação. Agora, eu vou entrar no usuário da Cláudia aqui. Automaticamente, eu clicando aqui, vai vir que eu tenho uma solicitação pendente. Deixa eu abrir aqui de novo. E agora, se eu clicar naquela parede, tá? Ela não tem mais aquela marquinha de que não é minha. E aí eu poderia fazer qualquer alteração, apagar, etc. Vamos supor que eu queira mover um pouco essa parede, mudar a posição dela. Tá? Ele deu uma pequena mensagem aqui do Revit, que ele tem que desunir uma parede ali, tudo bem, tá? Então, agora, o que aconteceu? Ela fez uma alteração aqui, tá? Num elemento do outro usuário, que ele ainda não está vendo. Como é que a gente faz? Então, agora ela tem que sincronizar o modelo dela com o modelo central para transferir essas alterações para o modelo central. Então, aqui a gente tem a ferramenta de sincronizar, que agora eu estou salvando no arquivo central, tá? E depois ele vai ter que sincronizar também para ver as alterações. Sincronizou. Agora, o outro usuário aqui, o César, tem que sincronizar também, né? Ela já transferiu as alterações dela para o modelo central, então ele vai sincronizar também, mesma coisa. A sincronização deve ocorrer de tempos em tempos.
Então, cada usuário vai salvando localmente com o comando save e ele vai salvando na pasta documentos, tá? Na hora que ele já evoluiu bastante no trabalho, qualquer um dos usuários, ele sincroniza, ou seja, ele passa para o modelo central todas as últimas alterações que ele fez. E aí os outros usuários podem sincronizar também para puxar do modelo central as últimas atualizações. E a partir daí, cada um vai trabalhando localmente usando o comando save. E com uma determinada frequência combinada de acordo com o tamanho do projeto ou as necessidades, são feitas as sincronizações, porque elas são mais demoradas do que o comando save, dependendo do número de usuários, do tamanho do projeto, da velocidade da rede. Tudo isso faz diferença. Então, vejam, já apareceu ali no arquivo do César a mudança na parede, né? Tá terminando de sincronizar, mas a gente já consegue visualizar aqui que a parede foi deslocada. Então, nesse exemplo que eu estou mostrando, somente uma parede do térreo foi alterada pela Cláudia. Agora o César continua trabalhando no térreo e a Cláudia continua trabalhando no pavimento 1. Então, aqui eu quis mostrar para vocês que os usuários têm propriedades de objetos, mas eles também podem alterar um objeto que é de um outro usuário durante o processo de trabalho, tá? Através do envio de uma mensagem, de uma solicitação, de liberar aquele elemento para edição por um outro usuário. Eu vou mostrar aqui para vocês agora um outro recurso que a gente tem para visualizar os worksets, porque pode parecer que o modelo fica meio confuso, o que pertence a quem, né? Então, eu vou maximizar aqui o usuário do César, para facilitar a visualização. Vou mudar para uma vista em 3D. Aqui está o meu modelo, tá? E a gente tem uma ferramenta aqui de workset que é acinzentar worksets inativos, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar em cinza os worksets que não estão ativos no momento. Então, isso dá uma boa visualização aqui para o usuário César do que é o dele e do que não é. Então, tudo que está cinza não pertence a ele, está inativo, é de outro usuário, tá? Outra ferramenta que eu tenho aqui é uma ferramenta em que eu posso ver as configurações de exibição dos worksets. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma configuração de status, em que ele vai colocar o que pertence a ele, ao César, em verde, e o que pertence a outros em vermelho, tá? Então, se eu pedir aqui para ele me mostrar o status, ele vai fazer essa exibição. Então, o que pertence ao César está em verde, tá? É possível trocar essa cor, e o que pertence a outros está em vermelho, né? A gente pode ter ainda uma outra forma de exibição, que são os proprietários, tá? Então, ele vai ter uma visualização dos proprietários dos outros worksets, dessa forma. Então, a gente também aqui tem 3 cores, né? Então, o que representam essas cores? Representam o seguinte: o que é do César está nesse tom verde, né? E o que pertence à Cláudia está em roxo. Se a gente tivesse 4, 5 usuários, ele iria aplicar uma cor ao workset de cada usuário. Então, isso facilita muito um usuário que entra num projeto visualizar o que é de quem. Se ele é novo naquela equipe, naquele projeto, facilita muito essa visualização, tá?